Abril de 2010. Interior da Amazônia brasileira. Uma equipe de pesquisadores se deparou com algo impensável. No alto de uma árvore gigantesca, enraizado entre os galhos, estava o esqueleto enferrujado de um avião de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas, para entender como aquela máquina de 6 toneladas chegou até ali, é preciso voltar 68 anos no tempo, quando o Brasil ainda enviava seus primeiros pilotos para combater o nazismo. 15 de agosto de 1942, Base Aérea de Belém, Pará. O capitão Renato Albuquerque ajustou os óculos de voo pela última vez, antes de entrar na cabine do P-47 Thunderbolt. O cheiro de combustível de aviação misturava-se com a umidade sufocante da manhã amazônica. Aos 28 anos, Renato era considerado um dos pilotos mais promissores da Força Aérea Brasileira, selecionado para integrar o programa de treinamento com as novas aeronaves americanas que chegavam ao país. "Cuidado com as térmicas sobre a selva e Albuquerque", gritou o sargento Joaquim Tavares, o mecânico-chefe, por cima do barulho dos motores. "O P-47 é pesado. Não vai planar como os outros caças se o motor falhar." Renato acenou com o polegar para cima. No bolso interno do macacão de voo, carregava uma foto de Dolores, sua esposa de 2 meses, e uma carta que havia escrito na véspera. Nas mãos calejadas, segurava uma medalha de São Cristóvão que o irmão Maurício havia dado de presente antes da partida para o treinamento. A missão era simples: um voo de reconhecimento sobre a região do Alto Tapajós, testando os sistemas de navegação e comunicação da aeronave. O clima estava instável, com nuvens carregadas se formando sobre a floresta, mas nada que um piloto experiente como Renato não pudesse enfrentar. Às 09h47, o P-47 de matrícula FAB DOIN de 2014 decolou da pista de terra batida. Os últimos registros de rádio foram captados às 10h23, quando Renato reportou estar sobrevoando uma região de mata densa, aproximadamente 180 quilômetros a sudoeste de Belém. Torre, aqui Falcão 2. Visibilidade reduzindo, muita neblina. Ajustando a altitude para crépita. Aguardem. Depois disso, apenas silêncio. As horas se arrastaram na base. Às 14h, quando o combustível do P-47 deveria ter se esgotado, o comandante Álvaro Ribeiro acionou o protocolo de busca e salvamento. Mas a imensidão verde da Amazônia era um labirinto impenetrável, e as aeronaves de resgate não conseguiram localizar qualquer vestígio da aeronave ou do piloto. Durante 3 semanas, equipes de busca sobrevoaram milhares de quilômetros quadrados de floresta. Aldeias ribeirinhas foram consultadas, rios foram percorridos de canoa, clareiras foram examinadas palmo a palmo. Mas o P-47 Thunderbolt e o capitão Renato Albuquerque haviam simplesmente desaparecido, como se a própria selva os tivesse engolido. Em Fortaleza, Dolores Albuquerque aguardava notícias que nunca chegaram. Ela estava grávida de 3 meses, mas ainda não havia contado ao marido. A carta que Renato escrevera na véspera do último voo permaneceu em seu bolso, e seu conteúdo se tornaria o centro de um mistério que duraria quase 7 décadas. Fortaleza, setembro de 1942. A casa na rua Governador Sampaio parecia maior e mais silenciosa a cada dia que passava. Dolores Albuquerque, agora com 4 meses de gestação, mantinha as cortinas sempre abertas, como se Renato pudesse aparecer caminhando pela calçada a qualquer momento. "Ele vai voltar, Maurício", dizia ao cunhado toda manhã. Renato prometeu que voltaria. Maurício Albuquerque, 10 anos mais novo que o irmão, havia se mudado para a casa após o desaparecimento. Trabalhava como telegrafista nos Correios e usava seus contatos para tentar obter informações sobre as buscas. Mas as notícias eram sempre as mesmas. Nenhum rastro da aeronave havia sido encontrado. O Brasil vivia tempos de guerra. Navios brasileiros eram torpedeados no Atlântico. Cidades do Nordeste implementavam blackouts noturnos e famílias inteiras perdiam filhos nos campos de batalha europeus. A história de um piloto desaparecido na Amazônia, por mais trágica que fosse, logo foi ofuscada por tragédias maiores. Em janeiro de 1943, Dolores deu à luz Renato Filho. O menino tinha os mesmos olhos escuros do pai e um temperamento tranquilo que contrastava com o desespero silencioso da mãe.
Ela criou o filho sozinha, contando-lhe de histórias sobre o pai-herói que um dia voltaria da guerra. Os anos se passaram como páginas viradas lentamente. Renato Filho cresceu, formou-se em engenharia, casou-se e teve seus próprios filhos. Dolores nunca se casou novamente. Guardava o uniforme de Renato em um baú de madeira, junto com suas medalhas e as cartas que ele enviara durante o namoro. 1967, 25 anos após o desaparecimento. O Ministério da Aeronáutica oficialmente declarou o capitão Renato Albuquerque morto em combate. Uma cerimônia militar foi realizada no cemitério São João Batista, em Fortaleza, mas o caixão estava vazio. Dolores, agora com 48 anos e cabelos prematuramente grisalhos, assistiu à solenidade em silêncio absoluto. Mãe, o senhor precisa aceitar que papai não vai voltar, disse Renato Filho, já com 24 anos e prestes a se casar. Ele prometeu que voltaria. Ela repetiu, como havia feito milhares de vezes ao longo dos últimos 25 anos. E Renato sempre cumpre suas promessas. Maurício, agora supervisor dos Correios, continuava investigando por conta própria. Havia coletado dezenas de relatos de ribeirinhos que afirmavam ter ouvido ruídos de motor de avião na região do Alto Tapajós durante os anos 1940, mas nenhuma pista concreta surgiu. 1987, 45 anos após o desaparecimento. Dolores Albuquerque faleceu aos 68 anos, vítima de câncer. Em seus últimos momentos, ainda sussurrava o nome do marido. Renato Filho herdou a casa da Rua Governador Sampaio e encontrou, no fundo do baú de madeira, uma descoberta que o deixou sem palavras. Eram dezenas de cartas endereçadas a Renato Albuquerque, escritas pela própria Dolores ao longo de 45 anos. Cartas contando sobre o nascimento do filho, os primeiros passos, a formatura, o casamento, os netos que ele nunca conheceu. Todas terminavam da mesma forma: estou esperando você voltar. Com amor, sua Dolores. Nenhuma das cartas havia sido enviada. Elas eram o diário de uma espera que durou uma vida inteira. Maurício, agora aposentado e com 65 anos, assumiu a responsabilidade de manter viva a memória do irmão. Criou um pequeno arquivo com todas as informações coletadas sobre o caso: mapas da região de busca, relatórios militares, depoimentos de ribeirinhos, fotografias da época. Um dia, dizia aos netos de Renato, alguém vai encontrar aquele avião, e quando isso acontecer, vocês vão saber toda a história. Maurício não sabia que faltavam apenas 23 anos para que sua previsão se tornasse realidade. 12 de abril de 2010, 180 quilômetros a sudoeste de Belém. A expedição científica liderada pelo historiador Paulo Nogueira e pela bióloga Camila Freitas seguia pela trilha há 3 dias. O objetivo era documentar vestígios da presença militar brasileira na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, para um projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo os relatos que coletamos, havia uma pista de pouso clandestina por aqui, explicou Paulo, consultando um GPS militar enquanto afastava cipós do caminho. Os ribeirinhos mais antigos falam de aviões que pousavam para reabastecer antes de seguir para o norte. A equipe era formada por 6 pessoas. Além de Paulo e Camila, havia o guia experiente José Ribamar, o fotógrafo documentarista Marco Aurélio, o técnico em informática Bruno Santana e a arqueóloga Clara Monteiro. O calor era sufocante mesmo às 07h da manhã. A umidade chegava a 95%, e o som constante de insetos e pássaros criava uma sinfonia ensurdecedora. Árvores centenárias formavam uma cobertura tão densa que mal se via o céu. "Olhem isso!" gritou José Ribamar, parando abruptamente. À frente, uma clareira se abria na mata. Mas não era uma clareira natural. O formato retangular e a ausência completa de árvores grandes indicavam que ali havia sido, décadas atrás, uma pista de pouso improvisada. "Inacreditável!" murmurou Camila, tirando fotos com a câmera profissional. A vegetação invadiu tudo, mas ainda dá para ver o contorno original. Paulo ativou o equipamento de GPS de alta precisão e começou a mapear a área. Foi então que Marco Aurélio, que testava ângulos para fotografias aéreas com um drone, fez uma descoberta que mudaria tudo. "Pessoal, vocês precisam ver isso." Na tela do controle remoto,
A imagem captada pelo drone mostrava algo impossível. No alto de uma árvore gigantesca, a aproximadamente 40 metros do solo, havia uma estrutura metálica de formato inconfundível. Não pode ser, sussurrou Clara, ajustando os óculos para ver melhor. Aquilo parece um avião, completou Paulo. Um avião inteiro. A árvore era uma samaúma centenária, com mais de 50 metros de altura e tronco de 8 metros de circunferência. Entre seus galhos, como se tivesse crescido junto com ela, estava o esqueleto oxidado de uma aeronave militar. José Ribamar, nascido e criado na região, nunca havia visto nada parecido em seus 58 anos de vida. Meu avô costumava falar de um barulho estranho que ele ouviu quando era menino, disse, coçando a barba grisalha. Dizia que foi em 1942, durante a época das chuvas. Um ronco de motor que parou de repente, seguido de um estrondo que fez os pássaros voarem em pânico. Vocês acham que é possível subir até lá? Perguntou Camila, avaliando a estrutura da árvore. Bruno Santana, que praticava escalada como hobby, já estava examinando o tronco. Com equipamento adequado, sim, mas vai ser perigoso. Essa árvore tem décadas de crescimento ao redor da aeronave. Os galhos podem ter crescido através da estrutura. A decisão foi unânime. Eles precisavam subir. 2 dias depois, Bruno e Marco subiram até a aeronave usando técnicas de arvorismo. O que encontraram deixou toda a equipe em silêncio. O avião estava praticamente inteiro. A cabine do piloto permanecia selada pela vegetação que havia crescido ao redor, protegendo o interior da chuva e da umidade. Na fuselagem, ainda eram visíveis os números. FAB 2014. É um P-47 Thunderbolt, confirmou Paulo, comparando com fotografias históricas. Segunda Guerra Mundial, sem dúvida. Mas a descoberta mais impressionante estava por vir. Dentro da cabine, protegidos por uma caixa metálica militar, Bruno encontrou documentos, fotografias e objetos pessoais em estado de conservação surpreendente. Entre os itens havia uma carteira de identidade militar em nome do capitão Renato Albuquerque, uma foto de uma mulher jovem com a dedicatória "Para meu amor, Dolores", e uma medalha de São Cristóvão presa a uma corrente de prata. Mas o item que mais chamou a atenção foi uma carta lacrada, endereçada para minha família, se algo acontecer comigo. A floresta havia guardado aquele segredo por 68 anos. E agora, finalmente, o capitão Renato Albuquerque estava prestes a contar sua versão da história. Museu da Aeronáutica, Rio de Janeiro, maio de 2010. O envelope amarelado pelo tempo estava sobre a mesa do Laboratório de Conservação de Documentos. Especialistas em papel antigo trabalhavam há 2 dias para abrir a carta sem danificar o conteúdo. A descoberta do P-47 havia se tornado notícia nacional, e familiares de Renato Albuquerque foram localizados em Fortaleza. Renato Filho, agora com 67 anos, havia viajado para o Rio acompanhado do tio Maurício, de 88 anos e extremamente frágil, mas determinado a descobrir o que havia acontecido com o irmão. Minha mãe esperou a vida toda por este momento, disse Renato Filho à conservadora-chefe do parque, Patrícia Vasconcelos. Ela morreu acreditando que ele voltaria. A carta foi finalmente aberta. A caligrafia estava perfeitamente preservada. E o conteúdo revelou detalhes sobre os últimos momentos do capitão Renato Albuquerque. 15 de agosto de 1942. Se alguém estiver lendo esta carta, significa que meu avião caiu e eu não consegui voltar para casa. Quero que Dolores saiba que pensei nela até o último segundo e que a medalha de São Cristóvão que Maurício me deu estava comigo quando tudo aconteceu. O motor começou a falhar quando eu estava sobrevoando uma região de mata fechada. Tentei encontrar um lugar para pousar, mas só havia árvores gigantes até onde a vista alcançava. Vi uma clareira à distância e tentei chegar até lá, mas o motor parou completamente. Consegui controlar a queda o máximo que pude. O avião ficou preso nos galhos de uma árvore enorme e, por milagre, eu sobrevivi ao impacto. Estou ferido na perna esquerda e no braço direito, mas consegui sair da cabine e descer até o chão usando os cipós. Tentei sinalizar para os aviões de busca durante 3 dias, mas eles não me viram por causa da cobertura vegetal. Ouvi motores passando por cima várias vezes, mas a selva é muito densa. Tomei uma decisão.
Vou tentar caminhar até encontrar um rio e seguir a correnteza. Os ribeirinhos sempre constroem suas casas perto da água. Se conseguir chegar a uma aldeia, poderei mandar notícias para casa. Deixo esta carta e meus pertences no avião, junto com minha identificação, caso alguém encontre antes de mim. Se eu não conseguir sair daqui, quero que Dolores saiba que a amo mais que tudo e que ela deve seguir em frente e ser feliz. Há algo que ela ainda não sabe, mas que suspeitei antes de partir. Acho que estamos esperando um bebê. Vi como ela estava enjoada nas últimas semanas e como evitava certos cheiros. Se for verdade, espero que seja um menino forte e corajoso como o pai dela. Maurício, cuide da Dolores para mim, e se tiver um filho, conte a ele sobre seu pai. Diga que eu lutei até o fim. Com amor eterno, Capitão Renato Albuquerque Fabi, 2 de 1914. Maurício, sentado em uma cadeira de rodas, chorou silenciosamente enquanto a carta era lida. Aos 88 anos, finalmente sabia o que havia acontecido com o irmão. Ele tentou voltar, murmurou. Renato tentou voltar para casa, mas a história não terminava ali. Paulo Nogueira havia continuado investigando a região amazônica, coletando depoimentos de ribeirinhos mais antigos. Em uma aldeia no Alto Tapajós, encontrou Sebastião Ferreira, de 91 anos, que guardava uma lembrança perturbadora de 1942. Eu era menino, tinha uns 14 anos, contou Sebastião, sentado na varanda de sua casa de madeira. Estava pescando com meu pai quando apareceu um homem branco, todo machucado, vestindo roupa de aviador. O relato de Sebastião seria a peça final do quebra-cabeça que a família Albuquerque tentava montar havia quase 7 décadas. Aldeia de São Francisco do Tapajós, agosto de 1942. O menino Sebastião Ferreira estava consertando a rede de pescar na margem do rio quando viu uma figura cambaleando pela mata. Era um homem alto, de cabelos escuros e uniforme militar rasgado. Sangue seco marcava seu braço direito e ele mancava visivelmente da perna esquerda. Papai, tem um homem ferido aqui, gritou Sebastião para o pai, João Ferreira, que limpava peixes alguns metros adiante. O capitão Renato Albuquerque havia caminhado por 4 dias através da selva fechada. Havia se alimentado de frutas silvestres, bebido água de bromélias e dormido no oco de árvores para se proteger da chuva e dos animais. Suas forças estavam no limite. João Ferreira, um ribeirinho experiente de 45 anos, imediatamente reconheceu que aquele homem precisava de ajuda médica urgente. Com a ajuda de outros moradores da aldeia, carregou Renato para sua casa e cuidou de seus ferimentos com remédios caseiros da mata. Eu sou piloto da Força Aérea, explicou Renato, com a voz fraca. Meu avião caiu na mata. Preciso avisar minha família que estou vivo. João Ferreira sabia que a aldeia mais próxima com telégrafo ficava a 3 dias de canoa, rio abaixo. Mas Renato estava muito fraco para viajar imediatamente. Era preciso esperar que se recuperasse. Durante 2 semanas, Renato ficou hospedado na casa dos Ferreira. Sebastião, fascinado por ter um piloto de verdade em casa, fazia dezenas de perguntas sobre aviões e cidades grandes. Renato, em troca, ensinava o menino a ler usando um manual de primeiros socorros que carregava no uniforme. Quando eu sair daqui, vou mandar presentes para vocês de Fortaleza, prometia Renato. E vou trazer minha esposa para conhecer a família que salvou minha vida. No entanto, durante a 3ª semana, Renato começou a apresentar febres altas e delírios noturnos. A perna ferida infeccionara, e os remédios caseiros não eram suficientes para combater a infecção que se espalhava. João Ferreira tomou uma decisão desesperada. Levaria Renato de canoa até Santarém, onde havia um hospital com médicos formados. Era uma viagem de 5 dias, mas era a única chance de salvar a vida do piloto. 23 de setembro de 1942, manhã. Renato estava deitado no fundo da canoa, coberto por uma lona para protegê-lo do sol. Sua respiração era irregular e a febre não cedia. Sebastião remava junto com o pai, tentando acelerar a viagem o máximo possível. No 2º dia de viagem, durante a madrugada, Renato acordou lúcido pela última vez. Chamou João Ferreira e sussurrou algumas palavras que o ribeirinho nunca esqueceria. Se eu não chegar vivo, conte para alguém que o capitão Renato Albuquerque da Força Aérea morreu tentando voltar para casa.
Diga que ele pensava na esposa Dolores até o final. Renato morreu ao amanhecer do terceiro dia de viagem, quando a canoa estava a meio caminho de Santarém. João Ferreira e o filho chegaram à cidade carregando um corpo, mas não encontraram autoridades militares disponíveis para registrar o caso. O Brasil estava em guerra, recursos eram escassos e a morte de um piloto desaparecido não era prioridade administrativa. Com o coração pesado, João Ferreira decidiu enterrar Renato em um cemitério local, pagando do próprio bolseiro por uma sepultura simples. Na cruz de madeira, mandou escrever: Capitão Renato Albuquerque, herói da pátria, 1942. Sebastião, então com 14 anos, prometeu ao pai que um dia contaria essa história para alguém que pudesse levar a informação até a família do piloto. São Francisco do Tapajós, maio de 2010. Paulo Nogueira ouviu o relato de Sebastião com o gravador ligado, documentando cada detalhe. O historiador sabia que, finalmente, havia encontrado a resposta para o mistério que durava 68 anos. O senhor sabe onde fica essa sepultura? Perguntou Paulo. Sebastião acenou afirmativamente. Meu pai me levou lá todo ano até morrer, em 1989. Depois disso, continuei indo sozinho. A cruz já apodreceu, mas eu sempre soube exatamente onde ele estava enterrado. 3 dias depois, uma equipe de antropologia forense desenterrou os restos mortais do capitão Renato Albuquerque em um cemitério nos arredores de Santarém. A análise dos ossos confirmou a identidade através de registros odontológicos militares da década de 1940. Fortaleza, setembro de 2010. O funeral militar do capitão Renato Albuquerque foi realizado 68 anos depois de sua morte. A cerimônia reuniu centenas de pessoas, incluindo autoridades militares, historiadores e curiosos que acompanharam a história pelos jornais. Renato Filho, agora com 67 anos, finalmente pôde sepultar o pai ao lado de Dolores, no cemitério São João Batista. Na lápide, mandou gravar a frase que Renato havia escrito na carta encontrada no P-47. Lutou até o fim para voltar para casa. Maurício Albuquerque, aos 88 anos, viveu apenas 3 meses após o funeral do irmão. Em seus últimos dias, repetia constantemente: agora eles estão todos juntos. Renato, Dolores e as cartas que ela nunca mandou. O P-47 Thunderbolt foi restaurado e está exposto no Museu da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Uma placa conta a história completa: o voo, a queda, a sobrevivência, a caminhada pela selva e a morte longe de casa. Mas talvez o detalhe mais emocionante da história seja uma descoberta que Paulo Nogueira fez ao analisar os documentos pessoais de Renato. Entre suas coisas, havia um pequeno envelope lacrado endereçado para meu filho, quando crescer. A carta estava escrita 3 dias antes do último voo, e Renato jamais soube que sua intuição estava certa. Dolores realmente estava grávida, e o filho que ele nunca conheceu cresceu ouvindo histórias sobre um pai herói que prometera voltar. No envelope, apenas algumas linhas. Meu filho, se você estiver lendo isto, significa que eu não consegui voltar para casa, mas quero que saiba que, onde quer que eu esteja, estarei sempre orgulhoso de você. Seja corajoso, seja honesto e cuide de sua mãe. E lembre-se, um homem de verdade sempre cumpre suas promessas. Eu prometi que voltaria, e de certa forma, através desta carta, eu voltei. Com amor eterno, seu pai. A Amazônia havia guardado esse segredo por quase 7 décadas, e quando finalmente o revelou, mostrou que algumas promessas transcendem o tempo, a distância e até mesmo a morte.